iniciar com a oração. Agradeço-te, Senhor, pela oportunidade de mais. E ora, Senhor, vamos refletir mais na sua igreja. As importâncias que temos nas nossas vidas. Estamos tratando do assunto da igreja, 15 dias atrás, semana passada foi Felipe, 15 dias atrás, nós iniciamos esse estudo sobre pessoas pensando, posso ter Cristo e não ter igreja. Examinar mais essa ideia que nós não podemos fazer isso aqui, pensar em o que é a igreja. Os crentes compõem um sacerdócio, uma nação, uma raça, um templo, uma planta, um rebanho, uma família, corpo. Somos feitos espiritualmente falando e devemos permanecer juntos em comunhão, vivendo nessa unidade que temos em Cristo, vivendo na igreja local. Deus nos ordenou congregar, Deus nos ordenou participar. E vimos especialmente 1 Timóteo 3 e 15. 1 Timóteo 3 e 15 é o versículo-chave que estamos levando essa, tanto a lição passada como essa. Nós lemos, para que, se eu tardar, fique ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. A igreja é 4 coisas. Família não está dito aqui, mas essa ideia. A casa de Deus que é onde Deus habita e onde está ao lado de Deus mesmo, a família mesmo. Que procede do Deus vivo, a igreja também é coluna da verdade e baluarte da verdade. Quando falamos sobre a casa de Deus, o lugar onde Deus habita, notamos muito, outra lição, que a casa de Deus onde Deus habita é o fato que Deus habita numa igreja coletiva. 1 Coríntios 3, 16. São muitos versículos, vou só citar essa. 1 Coríntios 3 e 16. Não sabeis que sois santuário de Deus. Quem é santuário de Deus? A igreja coletiva. Sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, coletivamente. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, sagrado. Ninguém se engane a si mesmo, e se alguém dentre vós se tem por sábio deste século, faça-se tudo para se tornar sábio. Então, esse versículo está dizendo que Deus habita num grupo coletivo. Deus habita entre crentes coletivamente falando. E que a pessoa que deseja acabar com a igreja, que separa uma igreja, fofocar, destruir a igreja, vai destruir o santuário de Deus. Um indivíduo pode ser culpado de tentar desmanchar o lugar que Deus habita. Ele diz que Deus vai destruir essa pessoa também. Vimos esse tema em 1 Coríntios 3, 2 Coríntios 6, Efésios 2 e 1 Pedro 2. Não vou repetir o que foi feito na outra lição, mas que trata-se da igreja coletivamente sendo o lugar que Deus habita. Primeira lição, Samuel, que pergunta, Deus não habita também na gente pessoalmente? Também, né? Então eu quero responder um pouco mais dessa pergunta. A ênfase foi dar que Deus habita dentro do grupo coletivo. Mas Deus habita dentro da pessoa individual também. Também tem as duas verdades. É isso, Quero dar essa. Eu posso dizer da seguinte forma. A igreja bíblica de Morada Nova tem seu prédio próprio e tem a palavra de Deus nas suas mãos. A igreja bíblica de Morada Nova tem seu próprio prédio
tem a palavra de Deus nas suas mãos. Quando eu falo a igreja bíblica nova, estou falando sobre coletivo. Quando eu disse quem tem seu próprio prédio, quem tem um prédio? O grupo tem um prédio. Ninguém pode dizer unicamente eu sou dono desse prédio. Individualmente nós não temos um prédio. Coletivamente temos. Eu disse então a igreja bíblica de Morada Nova tem um prédio, seu próprio prédio, e a palavra de Deus nas suas mãos. Quando diz a palavra de Deus nas suas mãos, estou falando os dois, no sentido, coletivamente, sim, essa é uma igreja que proclama a palavra, que exalta a palavra, que proclama a palavra. Mas individualmente, nós também temos em nossas próprias mãos essa. Se estivesse dito a mesma coisa no século IV, talvez esse unicamente coletivamente também. Porque talvez a igreja nem cada membro tinha. Então, essa vez, aplica tanto no coletivo como também no individual. No Velho Testamento, Deus habitou o templo. O templo pertencia coletivamente a Israel. O templo não pertencia a nenhum grupo, nenhuma pessoa, nem só sacerdotes. Era para Israel. Deus disse que ele habitou no templo, corporalmente. Temporariamente e individualmente, Deus habitou em pessoas no Velho Testamento. Habitou num rei, profeta, nível. Essa também, né? Vamos olhar alguns versículos sobre nós crentes hoje. João 14, 17. Em João 14, nós temos a promessa do Espírito Santo. Jesus, suas palavras finais, está dizendo que ele vai embora e vai mandar o Espírito Santo. E em versículo 17 de capítulo 14, do livro de João, ele diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem os conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. A promessa do Espírito Santo foi para o grupo ou para o indivíduo? Difícil dizer, Pronto, eu acho que na gramática mesmo tem os dois, Ele está dizendo no plural, mas pode aplicar singular. Se eu posso dizer, infelizmente não tenho apostila, mas se eu quero ter apostila, se eu vou dizer, eu vou dar para vocês uma apostila. Eu vou dar para vocês uma apostila. Estou dando para? Se eu dizer, eu estou dando para vocês, vocês talvez iam entender e vai me dar uma cópia da pessoa. Mas eu usei a palavra vocês no plural. Eu vou dar para vocês uma apostila. Está dizendo no coletivo com a aplicação individual. Então, a promessa do Espírito Santo é essa, a ideia. Eu vou dar para vocês o Espírito Santo. Diz, ele vai habitar convosco e estará em vós. Plural, mas também pode aplicar no singular. 1 Coríntios 6. Aqui temos as duas ideias. 1 Coríntios 6. Primeiro Coríntios 6, 15. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? É individual ou plural? Vossos corpos. Mas individual. Vossos corpos. Ele não falou vosso corpo. Vosso corpo ia implicar mais coletivo, mas diz vossos corpos são membros de Cristo. Eu, sou porventura, tomarei os membros, com S, de Cristo e farei membros de meretriz? Absolutamente não.
Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Está falando uma pessoa singular que pode prostituir, fazer a prostituição, está unindo seu corpo com uma pessoa e diz que ele deve unir com o Espírito de Deus e não com essa pessoa. Versículo 18. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometa é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo? Aqui ele não diz vossos corpos. Agora está no coletivo. Acaso não sabeis que o vosso corpo, em versículo 15 é vossos corpos e em versículo 19 é vosso corpo. Dois sentidos. Individualmente tem o Espírito Santo, mas corporalmente nós somos o santuário. Individualmente ele diz vossos corpos são membros de Cristo e coletivo pertence a Cristo. Talvez. Operativamente, coletivamente. Certo. Certo. Corporalmente no sentido que a igreja é o corpo de Cristo, mas corporativamente que tem essa ideia mais inclusiva. Eu posso dizer mais coletivamente. Isso é. Então, sabeis que o vosso corpo, coletivamente, todos nós, é o santuário do Espírito Santo, que está em vós, coletivamente, o qual tendes de parte de Deus, e que não sois vós mesmos, de vós mesmos, individualmente, pois fostes, e tanto faz coletivamente ou individualmente, comprados por preço. Agora, pois, glorificai Deus em vosso corpo. Coletivamente devemos glorificar. Pergunta? Outra pessoa tem pergunta? Então, quando alguém particularmente ou pessoalmente une com prostituta, ele contamina si mesmo. Ele não deve fazer isso porque ele é unido com Cristo. Ao mesmo tempo que ele contamina ele mesmo, ele contamina o corpo coletivo, que é o santuário de Deus, por um preço. A primeira lição? A primeira passagem? Primeiro 3, Coríntios 3, não sabeis que sois santuário de Deus? Exatamente. Aqui está mais claro ainda. O que acontece com uma pessoa individual terá impacto com o grupo. Ele está dizendo que individualmente você pertence a Cristo. Coletivamente vocês são santuário de Deus. Tem a responsabilidade. Outro versículo. Vou pegar só mais 2 ou 3. 2 Pedro 1 e 4. 2 Pedro 1 e 4. Pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Essa ideia tem a ideia plural e singular no mesmo tempo. Uma ideia de dar uma apostilha. Colossenses 1. Pode todo mundo para Colossenses 1.
Colossenses 1 e 24. Agora, me regozijo nos meus sofrimentos por vós. O apóstolo Paulo diz, eu sofrendo para vocês, plural, e preencho o que resta nas aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, o seu corpo é, coletivamente falando, a igreja. Ele está sofrendo individualmente nesta, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada, a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. 26. O mistério que estiver oculto nos séculos e das gerações agora, todavia, se manifesta aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós. Cristo em vós, a esperança da glória. Está no plural, mas pode ser aplicado singular. 28, o qual nós anunciamos advertindo a todo homem, que é mais individual, ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentamos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia que opera eficientemente em mim. As palavras são plural, Deus habitando, plural, mas aplicação no singular, assim. 1 João 4, está mais no singular. 1 João 4 e 12. 1 João 4 e 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Estamos falando sobre Deus habitando ou Deus permanecendo em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, em quem nos deu o seu Espírito. Essa aqui está falando plural ou individual? A ênfase é mais no singular aqui agora. Eu posso saber que ele permanece em mim porque eu sei que eu tenho o Espírito. Ele me deu o seu Espírito. Também pode ficar no plural, porque diz nós, nos deu o seu Espírito. 14. E nós temos visto e testemunhos que o Pai enviou seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Que é coletivo ou individual? Individual. Aquele que confessa. Romanos 8. Quem fala dessa? Aqui tem também singular, plural, mas aqui ênfase fica mais no singular. Romanos 8 e 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. É no plural, mas tem essa aplicação. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Obviamente que esse versículo dá um ênfase no individual. Vou pular para o versículo 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. A plural está referindo mais qual? Pluralidade ou singularidade? Plural, mas tem uma aplicação no singular porque ele diz
Onde estava? Vosso corpo, por meio do Espírito que em vós habita. Mais esse grupo, é? Assim, versículo 12, pois irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos viver a carne. Somos, não a ideia de que no grupo, mas também individual. 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. É mais individual ou mais coletivo? Individual. Pula para 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas individual, é? Estou dizendo que dá para notar que tem os dois lados. Destacando que somos a família, foi a passagem que a gente olhou na outra lição. Então, concluindo, o Espírito de Deus habita pessoalmente e ministra na vida do crente, selando, capacitando, santificando, intercedendo em seu favor. A pessoa individual, ele sela pela sua pessoa, capacita a pessoa para viver uma vida santificada, intercede com isso. Ao mesmo tempo, ele habita no santuário, que ele declara que é o grupo coletivo, que ele chama a igreja. Ele faz o ministério através de dons, nos encorajando, nos exortando, nos edificando, nos guiando, suprindo, consolando, protegendo e equipando no ministério de louvor. Então tem ministérios diferentes, mas ali habitando esses dois grupos. Se eu posso pergunta. Estou ouvindo nada. Exatamente. Toda igreja aplica, e quase todas as vezes usa a palavra vós, vosso, plural. Mas aplica individualmente, mas algumas vezes é só no plural. Outras vezes a ideia é só no singular. Então vamos pegar nível 1. Nível 1, Deus habita em todo canto. Deus habita no céu. Deus é onipresente. Ele está nas estrelas, onde nem tem ser humano. Nós temos em Salmo 139 que ele está em todo canto. Nível 2, Deus habita na vida pessoalmente de pessoa. Nível 2, Deus habita em crentes individualmente. Nosso corpo é onde Deus habita. Essa é diferente. A maneira que Deus habita em mim é um relacionamento diferente do que a maneira que Deus habita com as estrelas, por exemplo. É mais profundo, mais íntimo. Vamos pegar nível 3. Mais profundo ainda. Mais íntimo ainda. Deus habita na igreja. No Velho Testamento, Deus habitava no templo. É coisa mais íntima, mais profunda ainda. É um nível mais forte. E nível 4, hoje eu estou vendo com um espelho escurecido, mas um dia eu vou ver face a face. É um nível mais pessoal ainda, mais íntimo ainda, que eu vou ver Jesus cara a cara, Espírito Santo. Então temos nível 1, 2, 3 e 4, podemos dizer, Deus habita no universo, Deus habita na vida do crente, Deus habita na igreja e nós vamos habitar junto com Deus no céu. Está vendo esses níveis? Pergunta.
Exatamente isso é o que queremos destacar. Deus está presente na vida crente de uma maneira diferente do que Ele está presente nas estrelas. Ou com descrentes até, é? Deus está presente com descrentes? Vamos sentir que Ele está onipresente? Sim. Deus está presente diferente numa adoração coletiva, corporativa, está diferente de maneira cooperativa do que individual. Ele está diferente, vai agir diferente com reunião física numa igreja local. E vamos ter uma outra realidade quando estamos lá no céu. Essa é. Quando vamos adorar sem pecado, sem coisas, vamos ter outra dimensão mesmo. Então a aplicação é óbvia, se queremos aproximar o Senhor, desejamos estar na presença do Senhor, precisamos estar na igreja local. Pois é dentro da igreja local que Deus habita, num nível mais intenso, mais íntimo e mais presencial do que individual. É impossível aproximar ao Senhor se eu quero afastar do nível 3. Se eu quero ficar só em nível 2, eu não estou aproximando. Para aproximar, eu tenho que passar para nível 3. Participar de uma igreja. Pergunta ou comentário? Essa aqui foi bem? Só para responder uma pergunta. Então, vamos continuar. 1 Timóteo diz que a igreja é a casa de Deus. A igreja de Deus vivo é a coluna e baluarte da verdade. Coluna da verdade. O que é a coluna da verdade? Coluna é uma coisa que sustenta, suporta. Então, coluna da verdade, então a igreja suporta a verdade. No sentido que se você tira a igreja, vai cair a verdade. Graças a Deus que isso não vai acontecer, porque Deus declarou que a verdade é permanente e que a igreja é permanente. Mas Ele está dizendo que o papel da igreja é uma coisa que sustenta a verdade. A verdade não vai cair porque Deus declarou. 1 Pedro 1:24, vou só ler. Pois toda a carne é como Eva, e toda a sua glória como flor da Eva. A Eva se cai. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. A palavra de Deus é eterna. Então a verdade não vai cair. Em Efésios 3, também, nós lemos: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Então, em Pedro está dizendo que a verdade permanece, Efésios dizendo que a igreja permanece. Então, a coluna vai permanecer. Vou só citar do livro que estou pegando aqui, nosso próprio relacionamento com Deus e com a sua verdade está em perigo mortal se a igreja não ocupa o seu lugar devido em nossa vida. Se eu não quero a igreja na minha vida, eu estou em perigo de abandonar a verdade. A verdade. Quando consideramos aqueles que abandonam a igreja como meio de crescimento espiritual, é bastante improvável que esteja verdadeiramente sustentando a verdade ou cultivando uma comunhão significativa com Deus nas suas próprias vidas. Mais provável que a pessoa que abandona a igreja vai abandonar também a verdade. Porque a igreja é a coluna da verdade. Como é que a igreja é a coluna? Como que a igreja sustenta a verdade? Vamos ver 4 maneiras que a igreja sustenta a verdade. Primeira, a igreja foi a maneira que Deus deu para revelação. A revelação. Deus decidiu usar a igreja na revelação do Novo Testamento. Efésios 3.
Já li 3, 20 e 21, agora vou para 3, 8, versículos anteriores dessa. O apóstolo Paulo dizendo, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas, para que dela a igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principais potestades celestiais. Dizendo que Deus usou pela igreja, Deus ia manifestar a multiforme sabedoria de Deus. Deus usou a igreja. Nós lemos em 1 Coríntios 12, lemos em Efésios 4, que a igreja tem como seu acesso, fundamento dos apóstolos. Cristo Jesus e os apóstolos, quer dizer, Deus usou a igreja. Agora estamos falando mais de igreja universal do que igreja local, mas os apóstolos foi parte da revelação, coluna da verdade. Sustenta a verdade com essa. Pergunta sobre essa ideia aqui? A igreja, então, é uma coluna da verdade no sentido que a igreja foi parte da revelação da verdade e também agora a proclamação da verdade. A proclamação da verdade. Nós lemos que em Romanos 10 que precisamos, para a pessoa ser salva, eles têm que ouvir a palavra. E a palavra é assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Então a palavra precisa ser pregada. Quem vai pregar a palavra? A igreja. Deus escolheu a igreja para proclamar a verdade. Ele não escolheu anjos, ele escolheu outros meios, ele escolheu a igreja para ser proclamador da verdade. Em Atos 13, nós lemos que a igreja em Antioquia enviou Paulo. A igreja em Antioquia enviou Barnabé. Foi a igreja que enviou, proclamando, E em 2 Coríntios 8, mas graças a Deus que pôs no coração de Tito a mesma solicitude por amor vós, porque atendeu ao vosso apelo e mostrando-se mais cuidadoso, partiu voluntariamente para vós outros, e com ele enviamos, a igreja enviamos o irmão cujo louvor do evangelho está espalhando por todas as igrejas, e não só isto, mas foi também eleito pelas igrejas, pelo seu companheiro. As igrejas, então, mandaram Tito, ele foi eleito pelas igrejas para proclamar. Então a igreja tem a revelação, é assim, ela é uma coluna da verdade, e a proclamação, proclamando a verdade. Nós lemos sobre a igreja primitiva em Atos 2 e perseveraram na doutrina dos apóstolos, a comunhão, no partir do pão, nas orações. Pergunta? Em Efésios 4, ele deu alguns para apóstolos, profetas, outros para evangelistas, pastores, mestres, para equipar a igreja. Deu essas lideranças para a igreja para equipar. Então, ela é uma coluna da verdade na revelação e na proclamação e também na administração, a terceira maneira. A administração. Ela funciona com a coluna da verdade porque é somente no contexto da igreja que temos instruções sobre crescimento, sobre adoração, sobre como crescer. Somente no contexto da igreja. Nós não temos outro meio explicado no Novo Testamento. Nós vamos ter nosso crescimento no contexto da igreja. Nós vamos ter nosso serviço no contexto, nosso ministério. Tudo está no contexto da igreja. Não existe na Bíblia organização para eclesiástico. Não existe uma coisa que vai ajudar a igreja a fazer isso. É somente na igreja que temos essa ideia apresentada. Está perguntando,
Só no contexto de igreja que temos ordenanças, ofertas, liderança, adoração, pregação, papel dos homens, papel das mulheres, confrontação, oração, união. As demais coisas da vida espiritual estão somente no contexto da igreja. Todas as instruções para o nosso crescimento espiritual estão ligadas com a igreja. Ela é coluna da verdade no sentido que nosso crescimento, a verdade está proclamada, a verdade está recebida, a igreja está também administrando essas ideias aqui. Não existe, biblicamente, uma outra identidade para essas atividades acontecer. Pergunta? Exatamente. A igreja é a coluna da verdade, sustentando a Bíblia mesmo. A definição de igreja, a definição é santos num só local, reunindo para fazer todas essas coisas, adoração, oração, encorajando outros. Sim, a igreja tem duas ideias. Tem a igreja universal, mundial, no sentido que é desde Pentecostes até o arrebatamento, em todo e qualquer país. E tem igrejas locais. Igreja em Éfeso, igreja em Corinto, igreja em Roma, igreja em Morada Nova. Agora estamos falando que todas essas aplicações de ordenanças, ofertas, liderança, adoração estão nas igrejas locais. Exatamente. Então ela é uma coluna, um sustento da verdade, no sentido que todas as atividades, se eu posso dizer atividades religiosas, acontecem no contexto da igreja. Pergunta? E finalmente, então, a coluna da verdade, para não somente a revelação da palavra, a proclamação da palavra, a administração das coisas espirituais, mas a proteção. A proteção. A igreja é um instrumento de Deus para proteger pessoas de doutrinas erradas. Essa aqui é pesada, é de proteção. Romanos 16. Rogo-vos, pois, irmãos, que noteis bem aqueles que provam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. Agora, cada pessoa individualmente deve ser um bereano. Que diz, nós devemos examinar as escrituras para ver se é verdade. Mas mesmo os bereanos, na Bíblia, agiram coletivamente. Eles agiram coletivamente. Eles não agiram independente uns dos outros. De fato, é um grande perigo se a pessoa vai agir independentemente. Só eu que descobri esse erro doutrinário. Se é só eu, provavelmente eu sou o herético. Mas se um grupo de pessoas juntos, a igreja diz, não, essa não é a verdade. Tem que ter discernimento com essa. Embora na história tenha igrejas que desviaram da doutrina pura, temos no livro de Apocalipse, Jesus dizendo, cuidado, você está errando doutrina. E assim, quase vão apagar a sua candelabro. Vai apagar, você não vai ficar mais igreja, porque você vai desviar tanto da igreja. Da doutrina, desculpem. Essa igreja local desviando, vai ficar uma igreja apagada. E haver outras igrejas desviando que ia apagar. Mas mesmo correndo o risco de desviar, Deus não deu plano B. Ele não diz,
Eu vou proteger a verdade através de plano B. Não existe um plano B. É? Não existe um outro grupo fora da igreja que vai dizer, orientar a igreja sobre a doutrina pura. Mesmo que uma igreja pode desviar, Deus não deu um plano B. Ele não disse, vou proteger a doutrina. A coluna da verdade, a proteção da verdade está com a igreja local. E mesmo que uma igreja local pode falhar, nem todos vão falhar, porque a igreja vai permanecer e nem as bocas do inferno vão prevenir. Uma igreja individual pode cair, mas a igreja de modo geral, sim, vai permanecer. E a igreja que vai defender a fé. A CBB, Seminário Maranata Sebima, seminários são organizações para-eclesiásticas para apoiar a igreja, mas não podem substituir a igreja. Seminários são usados para defender a fé, instruir pastores, conselheiros, instruir pessoas como dar aconselhamento bíblico. Mas Deus não deu na sua palavra uma organização dessa para fazer. A igreja é essa que Deus deu. Agora, nós temos hoje esses grupos que eu falei que podem nos ajudar, mas a igreja é a coluna da verdade e não o seminário. Deus disse que a minha igreja vai permanecer ali falando nada sobre seminário, nada sobre associações de aconselhamento, nada sobre essas outras coisas. Embora que essas podem ser ferramentas úteis. Nós temos também saiu. Quem imprime livros? Editoras, que publicam livros. Agora, eles publicam livros que apoiam a doutrina e publicam livros que também têm doutrinas erradas. Mas uma editora pode publicar um livro que é útil para mim aprender melhor defender a doutrina. Mas você também tem que cuidar, porque tem coisa que pode ser errada, tanto no seminário, porque seminários também, o que acontece? Um grupo de igrejas manda todos os seus alunos para estudar em tal seminário. Então o seminário começa a desviar da fé, manda pastores e leva denominações inteiras a afastar da doutrina. Precisamos com igrejas individuais? Não, você está pastor daquela coisa? Não, por quê? Porque a doutrina dele não combina com o que estou entendendo na Bíblia. Então a igreja defende e protege essa. Então a igreja, coluna da verdade, oferece proteção em áreas doutrinárias, também proteção em julgo casos de mau entendimento. Vou só notar brevemente isso. 1 Coríntios 6 fala sobre pessoas tendo problemas com pessoas diz, não leva para justiça de fora. Cuide dessa na sua própria igreja. O que não precisa levar para justiça fora, você pode cuidar dessa dentro da sua igreja. Vocês podem cuidar desses casos de mau entendimento, de algumas coisas, podem ser cuidadas na igreja. A igreja foi para nos proteger de ataques civis, se pode dizer dessa maneira. É? O irmão em pecado. É proteção. O irmão em pecado.
Processo de ajudar um irmão em pecado, Mateus 18, bem conhecido essa, é? O que eu faço? Eu falo com a pessoa individualmente, depois eu falo 2 ou 3, depois eu falo cooperativamente, falo com a igreja inteira, o corpo inteiro. E depois disso, se a pessoa não atendeu, o que acontece? A pessoa está saindo da igreja. Então, o irmão que vai sair da igreja vai sair da proteção da igreja. Esse processo de Mateus 18 é conhecido. Vamos para 2 Tessalonicenses 3. 2 Tessalonicenses 3. Está falando a mesma ideia. 3 e 6, nós vos ordenamos, irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que ande desordenadamente e não segundo a tradição de que nós recebestes. Dizendo, vocês precisam separar, apartar, ficar longe da pessoa que tem uma doutrina diferente. Está dizendo que você precisa colocar tal pessoa fora da igreja. 2 Tessalonicenses 3. E eu leio 6. Em questão de tempo, eu vou pular até versículo 14, no mesmo capítulo. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dar por esta epístola, notai-o, nem vos associeis com ele para que fique envergonhado. Todavia, não o considereis por inimigo, mas adverti-o como irmão. Está dizendo que a igreja tem a obrigação de confrontar. E se a pessoa insiste na doutrina errada, de não associar. Confrontar e não associar. Então, a coluna da verdade está no sentido de proteção. Ela está protegendo pessoas de sair no erro. Mas fala que é 4 passo de expulsar alguém da igreja. Temos também 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Coríntios 5, 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade e imoralidade tão comum nem como entre os gentios. Isto é, haver quem se atrever a possuir a mulher do seu próprio pai. E contudo andais vós ensoberbecidos e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente na pessoa, mas presente no espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, versículo 4, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós, e o meu espírito com o poder de Jesus nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então, pessoa que passou para todos os passos de Mateus 18 está expulso. Em Coríntios, essa frase expulso está dizendo que nós estamos também entregando essa pessoa para Satanás. Então, a exclusão do membro de uma assembleia é sinônimo de tratar com o gentil, é sinônimo de tratar com o publicano, é sinônimo de entregar a Satanás. Então podemos entender de alguma forma, eu não sei exatamente, que a igreja, essa coluna da verdade, oferece proteção. Enquanto estou dentro do rebanho, estou protegido. Quando estou fora, Satanás pode me atacar de maneira diferente do que ele pode me atacar na igreja. Existe uma proteção por pastorear junto do rebanho, porque o lobo vai atacar as pessoas longe, é? Se eu posso tentar pintar um retrato aqui. A igreja
coletivamente é a casa de Deus. É o lugar onde Deus habita. Então, o bom pastor habita no curral. O bom pastor habita no curral, junto com as ovelhas. Uma ovelha que foi confrontada com as outras ovelhas sobre o pecado, passa por um processo de disciplina. Aquela ovelha rebelde, Deus está dizendo que nós precisamos fazer o quê? Coloca aquela ovelha fora do curral. Ele deu autoridade à igreja determinar em Mateus, o que está ligado aqui será ligado no céu, o que está desligado aqui será desligado no céu, onde 2 ou 3 estão reunidos, estou no meio deles para fazer essa ligação, desligação. Então a igreja tem uma autoridade de botar fora. É uma responsabilidade. E esse desligamento está dizendo aquela ovelha está fora do curral. Está fora do lugar onde Deus habita. Ele mesmo ia manter a desligação. Mateus 18, vamos só para ler isso. Mateus 18, 17. E se ele não os atender, dize à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considerará-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade, também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pediram, se lhes a concedida por meu Pai, que está nos céus. Ou em outras palavras, expulsar uma pessoa da casa de Deus, expulsar a pessoa do lugar onde Deus habita, é expulsar a pessoa do curral, onde existe uma proteção. É botar a pessoa onde fuge o leão para devorar. Entregar a Satanás. Pessoa que pensa que posso viver a minha vida fora da igreja, a pessoa que está dizendo eu posso viver a minha vida fora do curral, eu posso enfrentar o diabo sozinho. Eu estou naquela categoria da pessoa entrega a Satanás. Mesmo que não entrou para sair, é? Pessoa que pensa que pode viver a vida cristã fora do curral. Pessoa pensa que, não, as restrições da igreja, não quer submeter aquelas restrições da igreja. Não entenda que aquela parede de curral, eu penso que são restrições, são realmente a minha proteção. A coluna da verdade me protege. A pessoa fora da igreja está sujeitando a si mesma para ataques do diabo. Pergunta. Seria quem? O Espírito Santo, ele habita dentro da igreja. Essa proteção, como é que a igreja protege a pessoa? Porque Satanás não pode atacar. Eu realmente não entendo exatamente como é. Se o Espírito Santo não permite o inimigo atacar nessa área, certamente Satanás ainda tem acesso para a pessoa na igreja. Obviamente, ele tem acesso. Mas quando a pessoa anda em rebeldia, está expulso da igreja, está entregando a Satanás de uma maneira para o que o apóstolo Paulo falou, a destruição da carne. Talvez Deus pode me proteger de maneiras mais físicas. E esse ataque físico, eu realmente não sei exatamente como é, mas entendendo que a entrega de Satanás é colocando fora uma proteção. A igreja, se eu não entrega, se a pessoa permaneça, Satanás não tem alguns acessos. Então a igreja de alguma forma me protege. Então
Se a pessoa é verdadeiramente crente em Jesus Cristo, ele tem o Espírito Santo. Expulso da igreja, ele ainda tem. Porque ele é selado até a dia da redenção. Uma pessoa expulsa da igreja, crente, tem o Espírito Santo, mas de nível 2 e não de nível 3. Só tem nível 2, porque ele está fora da igreja, com nível 3, que oferece tal proteção. Temos falado em por que eu devo reunir na igreja? Porque é a casa de Deus, porque é a casa de Deus vivo, Deus está vivo, porque ela é a coluna da verdade. Eu creio que essa parte da coluna da verdade que pesa mais. A razão, o mundo hostil contra o cristianismo, o mundo que persegue. E a pessoa diz, não, vou congregar. Deus disse, especialmente nos dias finais, não deixe de congregar. Deus diz, especialmente nesses tempos, não tente andar contra a correnteza sozinha. Não deixe de congregar. Tanto vezes que Deus se Senhor aproxima. Precisamos fazer o quê? Correr para a casa de Deus. Cada vez que tem uma oportunidade, vamos correr para a casa de Deus, porque aqui temos uma proteção. A coluna da verdade. Pergunta? Exatamente. A próxima semana eu vou desviar um estudo e tratar exatamente isso. Um pouco mais profundo é essa. A próxima semana é essa ideia de tecnologia, coisas da nossa igreja. Mas eu vou terminar aqui agora. Então aliás, a igreja é a casa de Deus. Deus habita. Ela procede o Deus vivo. É uma coluna da verdade. E vemos que a coluna da verdade oferece um sustento tanto na revelação da palavra, na proclamação da palavra, como a organização da igreja e também a proteção, a coluna que protege, me oferece um teto, alguma proteção contra os ataques do inimigo. Ela também é baluarte da verdade. Essa não vou demorar muito não. Baluarte é muito ligada com coluna. Baluarte tem a ideia de alicerce. Uma coluna sem alicerce é fraco, é? Então, de alguma forma, eu posso também falar que a igreja é a coluna e a baluarte. Quer dizer, ela é firme. Está expressando a ideia que está firmeza. A coluna está também, a igreja está sustentada, mas também a firmeza. Não quer dizer que é a fonte, mas que é a firmeza da verdade, a permanência da verdade. Tudo isso está também no baluarte da igreja. Programações religiosas, provendo morais nobres, organizações podem nascer e morrer, mas a igreja permanece. Associações para aconselhamento, seminários, instituições podem nascer e podem morrer. Já aconteceram. Mas a igreja, ela é um baluarte, ela é firme. Com essa. Pergunta? Comentário? Senhor Deus, dou graças a Ti, Senhor, pela coluna da verdade. Dou graças a Ti, Senhor, pela igreja.
através da sua igreja, Senhor, que nós temos a palavra em nossas mãos. Através da igreja temos a proclamação, tanto para os incrédulos, tanto para os crentes. Os cultos estamos proclamando a tua palavra. Ora, Senhor, que podemos sempre proclamar a doutrina dos apóstolos. Eu graço, Senhor, pela proteção oferecida. Ora, Senhor, que nós podemos lembrar disso. E temos uma proteção dos ataques do inimigo, o leão que deseja nos devorar. E mesmo com os ataques de Satanás estamos enfrentando, podemos encorajar uns aos outros. Mas fora da igreja é maior o perigo. Eu graço, Senhor, por essa proteção. Ajuda-nos, Senhor, a crescer, encorajando uns aos outros. E temer para não sair da igreja. Não ter um coração rebelde que leva-nos a ponto de sair dessa proteção. Em teu nome.